Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Dada a reta real da figura, calcule. Então está aqui a reta e tem alguns pontos na reta, o A, o B e o C. O A tem a abscissa menos 5, o B tem a abscissa menos 2, o zero é a origem, tá? É o ponto com a abscissa zero, e o C tem a abscissa 5, tá? Então vamos calcular. Letra A, DAB. O que é DAB? É a distância entre o ponto A e o ponto B. Bom, na verdade, com a reta aqui fica muito simples, né? Não precisa nem calcular nada, só contar, né? 1, 2, 3. Então a distância aqui é igual a 3, certo? A distância aqui é igual a 3. Mas e se não tiver reta, como é que eu faço para calcular? Eu pego a posição de um deles e subtraio da posição do outro, tá? Ou pego a abscissa de um deles e subtraio da abscissa do outro. E eu pego o valor dessa subtração em módulo, tá? Porque, por exemplo, se eu fizer menos 5 menos 2, isso aqui vai dar menos 5, opa, vai dar menos, já coloquei a resposta, né? Menos 5, menos com menos, mais 2, menos 5 mais 2 dá menos 3. A distância é menos 3? Não. Então, eu tenho que calcular isso em módulo. E o módulo de menos 3 dá o quê? Dá 3, tá? Então, essa é a distância 3. Se eu fizer o contrário, se eu fizer menos 2 menos 5, tá? Também calculando em módulo, vai dar o quê? Menos 2, módulo é menos 2, menos, ó. Menos uma coisa negativa. Tirar uma coisa ruim, tirar uma coisa negativa. Isso é bom ou é ruim? Tirar uma coisa negativa, tirar um problema da sua vida. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, né? Então, menos vezes menos, tá? Inverter, o menos também pode significar inverter. Então, inverte o inverso de 5. O inverso do inverso é o quê? É o normal, né? Então, se eu inverter a camisa que está ao contrário, ela fica normal, tá? Então, o inverso do inverso dá mais. Então, menos vezes menos, mais 5. E menos 2 mais 5 dá o quê? Dá mais 3. E módulo de mais 3 dá 3, tá vendo? Então, quando eu calculo a distância, eu tenho que sempre lembrar do módulo, tá bom? O módulo, a distância, ela não é medida em sinal negativo. A distância do chão ao teto é menos 3. O que quer dizer isso? A distância entre qualquer coisa é uma distância, uma medida positiva, tá? Então, por isso que a gente sempre calcula o módulo. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é a abscissa de um menos a abscissa do outro. Vamos dar outro exemplo. A distância entre o A e o C. Então, o A tem a posição menos 5 e o C tem a posição 5. Então, vou fazer um menos o outro, né? Só que módulo, vamos fazer o menos 5 menos o C, ó. Tá? A posição do C é 5, ó. Tá? Então, eu estou fazendo a posição do A menos a posição do C. A posição do A menos a posição do C vai dar o quê? Vai dar menos 10. E módulo de menos 10 é igual a 10. Tá entendendo? Agora, se eu fizer o contrário, ó, módulo de 5 menos... Então, é a posição do C menos a posição do A. Menos 5, ó. Então, vai ficar 5, aí menos vezes menos, mais. Então, mais 5, módulo de 5 mais 5 dá módulo de 10, que vai ser igual a 10, é o mesmo 10, tá bom? Só como eu falei, quando você tem um desenho é muito simples, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? É importante você contar mesmo, porque vai ter horas que você não vai perder tempo fazendo cálculo, você vai ter o desenho ali, você conta e acabou. É assim que a gente faz. Mas como é que faz o cálculo? É a abscissa de uma menos a abscissa da outra. Então, ó, a distância do B e o C. Então, do B até o C. Bom, do B até o zero tem 2 unidades. Do C até o zero tem 5 unidades. Então, 2 mais 5 dá 7. Pronto, 7. Acabou, certo? Mas se eu quiser fazer a subtração, eu vou fazer o C. Ó, se você fizer o da direita menos o da esquerda, sempre vai dar positivo, tá? Então, aqui é o que eu estava falando, eu acho que vocês não viram, porque eu estava com a folha para cima, né? Então, ó, do menos 2 até o zero dá 2 unidades. E do 0 até o 5, 5 unidades. Então, 2 mais 5, 7, né? Foi isso que eu tinha feito antes. Então, se eu fizer o da direita menos o da esquerda, sempre vai dar positivo. Então, ó, 5 menos 2 vai ser igual a 5 mais 2, que dá 7. Tá vendo? Aí eu posso até ignorar o módulo, tá bom? Então, o C e o A, quem é que está à direita? O C ou está o A? O C está à direita e o A está à esquerda. Tá? Então, vou fazer a posição do C menos a posição do A.
Então vai ficar 5 menos 5. Tá? Então vai ficar o quê? 5 mais 5. Igual a 10. Aí você fala, mas esse aí a gente já tinha feito. Realmente. Aqui ele está dizendo a distância do A até o C. E aqui ele está dizendo a distância do C até o A. É a mesma distância? É. Tá? A distância de um ponto até outro ponto, ela vai ser sempre positiva, mesmo se eu calcular daqui para cá ou daqui para cá. Por isso que a gente usa o módulo, tá? Então não tem importância, aqui não tem importância se é do A até o C ou do C até o A, né? A ordem como a gente coloca não vai fazer diferença, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação a respeito da resolução, poste nos comentários do vídeo que eu terei o prazer de responder, tá bom? Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos desse canal e principalmente dessa playlist que está aparecendo bem aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.